Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Ceará. A gente vai começar com a nossa correção, né? Primeiramente sobre o conteúdo da semana retrasada, que foi sobre a República, né, no Ceará. E aqui a gente começa, que é na página 130, né? A gente viu essas duas questões aqui embaixo, né? Que vai pedindo que, com base na leitura do texto acima, né, no caso essas publicações aqui de jornal, pede para você responder primeiramente qual é a data e o local onde foi promulgada a proclamação da República no Ceará. Então, a proclamação da República ela foi promulgada no dia 15 de novembro, né, de 1889, né, e ela foi promulgada no Passeio Público, certo? 2. O texto acima retrata um período referente a que século? Referente ao século XIX, certo? Você pode tanto colocar assim como pode colocar em algarismo romano, tá? Continuando, a gente tem na página 133, vou até aproximar aqui. Na primeira questão diz que, com base nos últimos, né, nos estudos, né, do capítulo, explica os termos. Aí tá pedindo aqui para você explicar o que é oligarquia e o que é voto de cabresto, né, consultar até mesmo o dicionário, né, o glossário, se for necessário. Então, gente, a oligarquia, ela é o quê? É um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, né, pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. Já o voto de cabresto, ele é o voto, né, foi um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra do voto, né, com a utilização da máquina pública ou o abuso do poder econômico, certo? Continuando, nós temos aqui na página 134, né, e seguida a página 135. Na página 134, pergunta na primeira questão o que foi a política dos governadores. E como nós vimos, a política dos governadores, ela foi um acordo entre os governadores, né, e o governo central, pelos quais os grupos políticos que governassem o estado dariam apoio irrestrito ao governo federal, certo? Já na 2, pergunta em que consistia a política do café com leite, né? Ela foi aquela na qual os políticos de São Paulo e Minas Gerais revezavam no poder, certo? E aí, ainda falando sobre essa política do café com leite, a gente acaba respondendo aqui a terceira e a quarta questão. Porque a terceira questão pergunta qual foi o grande produtor de café. Nós sabemos que foi São Paulo, né? Que você vai marcar um X aqui em São Paulo. E qual foi o principal produtor de leite? Foi Minas Gerais, né? Como nós sabemos, a política do café com leite, que era essa política dividida, né, o poder entre São Paulo e Minas Gerais, recebeu esse nome porque São Paulo era o grande produtor de café e Minas o grande produtor de leite do Brasil, tá? Na quinta questão, pede para explicar o significado das palavras abaixo, né? Você pode até mesmo consultar o dicionário. Então, na letra A, pergunta o que é república, né? E a república é uma forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender os interesses geral dos cidadãos, tá? Já a política, ela é a arte ou ciência de governar. Já o governo é a organização que é a autoridade governante de uma unidade política, tá? Continuando, a gente tem agora na página 138, né? Perguntando aqui na letra A da primeira questão, como era o governo, né, da oligarquia Scioli. E se vocês derem uma olhada de novo ali no conteúdo, vai ter dizendo que tinha muita corrupção, né, muita violência e autoritarismo por parte de Nogueira Scioli, tá? Já na letra B pergunta qual é o nome do coronel que se candidatou à oposição em 1912, né, contra o candidato a Scioli. Nós sabemos que foi Franco Rabelo, certo? Agora vamos ao nosso próximo conteúdo, né? Correção do nosso próximo conteúdo, que foi sobre Franco Rabelo e a cidade de Juazeiro, tá? Eu tinha informado pra vocês que era a página 140 somente, mas é a página 140 e 141, tá? Então vocês vão fazer aqui junto comigo que ainda não fez a 141, certo? Então na 140 nós temos aqui a primeira questão, né, que pergunta qual é a relação entre Padre Cícero e Franco Rabelo, tá? Então, a relação deles foi que houve um boato, né? Houveram boatos, tá? Que foram espalhados sobre a perseguição, tá, de Franco Rabelo a Padre Cícero, né, que provocou a sua renúncia em 1914, certo? E indo para a página 141, nós temos aqui na segunda questão pedindo para explicar com suas palavras o que foi a sedição de Juazeiro. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouco da explicação que contém até mesmo no livro, tá? Que diz que foi um movimento político de Juazeiro do Norte, apoiado por Padre Cícero e pelos coronéis da região do Cariri, que eram contrários ao governo de Franco Rabelo, tá? E na 3, pergunta, né? Existem festas religiosas em seu estado? Explique como acontecem.
Então, sim, gente, no estado do Ceará, né, falando do nosso estado, existem, né, e a maioria dessas festas são festas católicas, né, e elas se iniciam numa procissão, ou seja, pessoas que vão caminhando pelas ruas, e elas seguem até uma igreja onde é celebrado a missa, né, a maioria das festas religiosas que acontecem aqui no Ceará, que são católicas e acontecem desta maneira, tá? Agora a gente pode entrar no nosso novo conteúdo, que é sobre o Caldeirão e os trabalhadores na República, tá? A gente tem aqui, primeiramente, falando sobre o Caldeirão, né? Ali na página 144 e 145. Então, pulando para a página 144, a gente tem aqui as primeiras informações que diz o seguinte: o Caldeirão era o nome de um sítio no Crato, onde nas décadas de 1920 e 1930 formou-se uma comunidade religiosa liderada por um seguidor do Padre Cícero, o Beato José Lourenço. Essa comunidade religiosa era dedicada à pregação da Bíblia, né, e penitências. Todos trabalhavam e dividiam entre si o que produziam. Em 1926, o sítio foi vendido e o Beato, juntamente com os camponeses, foram obrigados a deixar a propriedade. Padre Cícero, então, cedeu um terreno ao Beato José Lourenço, chamado Caldeirão dos Jesuítas, na região do Cariri, para dar continuidade ao trabalho coletivo do religioso. Nessa imagem aqui, no livro vocês vão conseguir ver melhor, é a foto de José Lourenço, tá? Ele tá no território que era considerado Caldeirão, certo? Nós temos aqui embaixo a Capela Santo Inácio de Loyola, né, na comunidade do Caldeirão, né, que ficava nessa comunidade. E aqui, continuando, né, fala que com a morte do padre Cícero Romão Batista, em 20 de julho de 1934, os camponeses do Caldeirão ficaram órfãos do padre Cícero, né, e se tornaram presas do poder da igreja e dos fazendeiros locais. O sítio prosperava com igualdade de condições para os moradores. O Caldeirão passou a incomodar os poderosos. Os latifundiários, né, ou seja, os donos de terra, e o governo começavam a perder a mão de obra barata que era explorada pelo Estado. Em pouco tempo, foram massacrados, fato que se deu em 1936, quando foram enviados para destruir o Caldeirão mais de 200 homens fortemente armados e 3 aviões de bombardeiro para exterminar os fanáticos, né, chamados fanáticos, certo? Por terra e pelo ar, os ataques foram fatais, aproximadamente 700 camponeses foram mortos, mas o Beato, como por milagre, conseguiu escapar ao massacre. Apesar da morte do padre Cícero, a cidade continuou a prosperar e a fé nos milagres de Padre Inciso não diminuiu com o passar do tempo. Então vocês viram como foi trágico aí o final do Caldeirão, né? Muitas pessoas morreram, mas como nós vimos aí, o Beato que iniciou, né, essa comunidade, foi José Lourenço, ele acabou sobrevivendo, certo? E aí vamos continuar aqui, agora falar das condições dos trabalhadores na República Oligárquica, tá? Essa situação que aconteceu no Caldeirão, como vocês viram, ela está diretamente ligada, né, ao trabalho dos camponeses, né? Como vocês viram, as pessoas que viviam nessa comunidade, eles viviam livre, né? Eles plantavam aquilo que eles comiam, né? Eles dividiam igualmente entre si, e os fazendeiros estavam perdendo mão de obra, né? As pessoas preferiam muito mais viver nessa comunidade, né? Viver daquilo que plantava do que viver num trabalho escravo, né? Por isso que houve toda esse ataque, né, para acabar com essa comunidade. E agora nós vamos ver a condição, né, dos trabalhadores da República Oligárquica, ali na página 147 e 148. E aqui está falando que durante toda a República Oligárquica, que foi de 1889 a 1930, os grupos oligárquicos dominaram o governo dos estados e também do Brasil. Trabalhadores e outros membros da sociedade eram excluídos de decisões e da vida política do país. Em 1914 e 1930, permaneceu o Ceará dominado pelas tradições oligárquicas agrárias que se revezavam no poder. Muitos dos governantes eram indicados pelo presidente da República. Os jagunços e cangaceiros levavam pânico aos sertões, dominados, né, pelos latifundiários. Na política oligárquica do Brasil, foram poucos os que se preocupavam com os trabalhadores. A República se tornou a de poucos,
né, de doutores, governantes, heróis, e como vimos, né, em capítulos anteriores, isto não é justificável pelo fato de que a história de uma cidade ou de um país se constrói através de todos, independente da condição social, né, socioeconômica, certo? Apesar das dificuldades enormes que tinham que enfrentar, os trabalhadores procuravam reagir e lutar por seus direitos. Diante das lutas dos trabalhadores, aos poucos foram surgindo, né, os sindicatos e partidos políticos para lutarem por seus direitos. No ano de 1890, foi fundado o Partido Operário do Ceará, que procurava eleger candidatos que estavam interessados em defender interesses dos trabalhadores, como melhores salários, diminuição de jornada de trabalho e a redução do trabalho de mulheres e crianças. As greves eram reprimidas e para as elites era caso de polícia. Então, como vocês viram, né, a situação dos trabalhadores antigamente era bem ruim. Eles precisavam lutar por direitos básicos, né? E as greves, elas eram consideradas como um ato criminoso, né? Tanto como diz aí, é considerado ato de polícia, né? As pessoas que estavam no poder queriam que essas pessoas continuassem pobres, continuassem miseráveis para poder ter uma mão de obra barata, né? No caso, trabalho escravo. E aí, continuando, nós vamos agora falar sobre o Brasil governado por Getúlio Vargas, né? Que aí depois desse período todo, né, que foi passado aí das repúblicas oligárquicas, né, dessa luta dos trabalhadores, entrando ali em 1930, começa o governo de Getúlio Vargas, né? Então, indo para a página 150, nós vamos ver um pouco sobre isso. E diz que em 1930, um movimento armado pôs fim ao domínio das oligarquias e entregou o poder a Getúlio Vargas. Era a Revolução de 1930, que possibilitou a ascensão de outras forças políticas e sociais, comerciantes, operários, pequenos industriais, funcionários públicos, bacharéis, etc. Então foi através aí, né, a partir do governo de Getúlio Vargas, né, foi quando pôs fim essa república oligarca, nesse período que foi chamado de Revolução de 1930, foi que essas pessoas que eram consideradas minorias, né, que não tinham voz, que não tinham direito, começaram a ter ascensão, ou seja, começaram a ter um pouco mais de direito, né, a serem vistas, a serem ouvidas. E no caso são os comerciantes, operários, né, pessoas que trabalhavam em indústrias, funcionários públicos, enfim. Então, a partir daí, vocês vão fazer agora as atividades. A atividade vai ser a página 146, né? Todas as questões que estão na página 146. Tem a página 148, que é somente a parte ali do aprendendo a ser. E da página 149, que é aquela parte ali do reflexão em ação. Certo? Então, meus amores, sempre vão consultando ali o livro para que vocês possam fazer direitinho a atividade, tá bom? E aí, na nossa semana de correção, nós voltamos para corrigi-la, tá bom? Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se cuidem. Até a próxima aula.